É, bom dia para você que está nos acompanhando aqui no YouTube. Nós estamos aqui mais uma semana, mais um dia no Upgrade Pray e nós acabamos de orar pelos pedidos. Nós agradecemos a Deus, nós estamos felizes de estar aqui e eu peço você que está aqui acompanhando esse vídeo, que deixe um like, deixe um comentário, uma sugestão. E se você quiser estar conosco também aqui participando pelo Zoom, é só você clicar aqui abaixo que vai ter o link do grupo e lá no grupo você vai ser direcionado para essa reunião aqui, para você estar mais de perto com a gente. Se você tiver algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários também. Nós vamos orar toda terça às 5 da manhã, estaremos juntos aqui em oração pelos pedidos. Agora a gente vai ter um momento de meditação com o Emerson e espero que seja uma bênção para todos. Aí vou dar uma saidinha e ele vai entrar. Tudo tranquilo aí? Na paz do Senhor? Yeah. Espero que tenhamos um momento agradável aqui, disposição para servir o Senhor. Não é fácil, né? A gente acordar cedo, com a mente aberta, com a mente dedicada ao Senhor. Mas nessa hora o Espírito do Senhor vai falar ao nosso coração, eu tenho certeza. E é por isso que convido você hoje a participar comigo aqui desse pequeno momento. A nossa reflexão tem como título Minha Paz em Perigo. A primeira questão que eu quero que você participe agora comigo é do texto bíblico. A gente vai meditar no 2 Coríntios, capítulo 10, 3 a 5. A gente vai falar um pouquinho sobre as guerras deste mundo. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Amém? Olha, assim começa. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui, queridos, tem duas palavras que é bem interessante. Se você quiser, se tiver com papel aí, uma lição, você anotar aí. A primeira palavra é sofismas. E a segunda palavra aí desse texto é uma palavra forte que se chama altivez. Aí aqui Paulo fala sobre essas duas questões que são usadas nesse tipo de guerra aqui e que infelizmente também são utilizadas em todas as guerras deste mundo. O que é sofisma? Sofisma é algo que está direcionado ao engano, é algo que as pessoas fazem com a mentira, pegam a mentira e coloca uma embalagem de verdade. Eu vou ilustrar isso aqui. Uma certa feita, a gente estava almoçando e tal, né? Aí tinha uma farofa. Aí eu olhei assim, a farofa estava amarelinha, com os grânulos brancos, né? Eu falei assim, oh, que legal, aqui é uma farofa de clara de ovo. E comecei a mexer ali e tal, né? E quando eu comecei a comer, eu descobri que não era uma farofa de ovo, de clara de ovo. Era uma farofa de tofu. Aí a patroa fez a farofa de uma forma assim tão interessante, tão bonita, que ficou idêntica à farofa de clara de ovo, mas era uma farofa de tofu. E o que é altivez? Altivez é aquele sentimento de nariz empinado, de superioridade. Agora, queridos, imagina
o ato bombástico disso aí, entre a junção de sofisma e altivez. Aí, queridos, hoje a gente vive em momentos de guerra e rumores de guerra. Além dessas que são mais divulgadas, ainda nos pesa aquelas que seguem muitas vezes fora dos holofotes da mídia. Aí a primeira pergunta para a gente parar para pensar hoje é: um combatente experiente não sai sem fazer uma pergunta primordial. Primeira pergunta: contra quem ou quem estarei lutando? Né? E quais são as guerras que enfrentamos hoje? Queridos, contra quem ou contra o que são as batalhas da sua vida? E quais as guerras, né, que nós enfrentamos hoje? Talvez você, se parasse para perguntar a você isso, você responderia assim: ah, a minha guerra é essa, a guerra que o mundo enfrenta hoje é essa. Mas eu listei pelo menos 6 guerras. Aí você fala assim: 6 guerras? Quer ver, ó? Guerras civis, guerras políticas, guerras ideológicas, guerras econômicas, guerras digitais, marketing, informações, e a última que eu escolhi, não menos importante, as guerras espirituais. Hoje a gente vive esse problemaço aí do tarifaço, né, que são as guerras econômicas, Estados Unidos contra a China, Estados Unidos contra a Rússia, um exemplo, né? Ucrânia contra a Rússia e Japão contra não sei quem, e vira essa confusão e tarifaço para cá, tarifaço para lá. E isso, se não cuidar, se não se resolver, isso pode gerar um conflito seríssimo, seríssimo, seríssimos, né? Então, guerras civis, guerras políticas, guerras ideológicas, guerras econômicas, guerras digitais, guerras espirituais. Essas questões das guerras digitais também são uma coisa que traz um problema seríssimo na gente. Quer ver, ó? Hoje as empresas elas querem vender a qualquer custo e o nosso celular, se você parar para pensar, você recebe no mínimo, umas 20 mensagens de promoção durante o dia. Hoje você está ali assistindo qualquer coisa no celular, vendo qualquer coisa, aí daqui a pouco já cai a mensagem no celular. Sem contar com a contratação de robôs que fica o dia inteiro ligando para o seu celular. Não sei, no seu caso, mas eu contratei até um aplicativo para bloquear. Eu estava recebendo mais de 20 ligações por dia, aí eu não estava aguentando mais não. Aí eu decidi que eu não estou atendendo ligação de ninguém, salvo se for pessoas que estejam na minha agenda. A segunda questão que a gente pode parar para pensar, depois que a gente reflete um pouco sobre contra quem ou que a gente está lutando, né? E que guerras são essas, né? A segunda questão que a gente pode parar para pensar hoje é o que Paulo diz, né? Nos encoraja hoje, é como Paulo nos encoraja a encarar as guerras que atacam a nossa vida. Vamos voltar para o texto bíblico? 2 Coríntios 10, 3, agora verso 3 e 4. Olha que coisa interessante. Primeiro, Paulo fala assim, ó: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Então, aqui tem algumas coisas interessantes. Primeiro, embora vivendo na carne, não lutamos segundo a forma da carne. E esse é um problema seríssimo, porque hoje as pessoas lutam com engano, com a corrupção, com o cotovelo, com ideias preconcebidas, né, com toda a sorte de engano para lucrar, para dar golpe, para passar as pessoas para trás. E isso, queridos, não pode estar no nosso dicionário. Isso não pode ocupar a nossa mente nas batalhas que temos do dia a dia, né? Isso não pode ocupar o nosso coração.
A segunda questão, além da forma com que estamos, como estamos lutando, como estamos guerreando os nossos conflitos, também vem a segunda coisa, quais são as armas? Quais são as armas que nós estamos utilizando, né, nas guerras contra este mundo? E Paulo fala que as guerras que nós devemos utilizar não são as guerras carnais. Aí você fala, mas Emerson, mas como que eu vou poder lutar as lutas, as batalhas deste mundo então? Queridos, as nossas batalhas, as guerras deste mundo, elas são travadas, ó, na mente e no coração. E elas só podem ser vencidas através da oração, através da entrega a Deus, através dessa espada aqui, ó, desse fuzil poderoso aqui do céu. Se não for isso aí, queridos, nós estamos utilizando as armas erradas e não vai dar certo nunca. E outra coisa também que a gente pode fazer dentro disso aqui é reconhecer, né, qual é a forma da nossa guerra, como estamos lutando. Segundo, que armas estamos utilizando. E terceiro, é reconhecer, queridos, quem é o comandante da nossa vida? Quem tem sido o seu comandante? Quem tem sido aquele que tem ditado os passos da sua batalha? Terceira lição para a gente refletir nessa manhã é que qual deve ser o alcance e a proposta das nossas batalhas diárias? Qual é o alcance das suas batalhas? Sobre o quê? Sobre qual pilar que você tem lutado, né? E qual é a proposta das batalhas do seu dia a dia? Agora vamos ler o verso 4 e o verso 5. O verso 4 diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Alguns dias atrás eu fiquei chocado com um jovem, né, que ele estava passando alguns problemas, algumas dificuldades na família, e ele cria que algo diferente podia acontecer. Aí o que que ele fez? Ele estava inserido num contexto ali de ocultismo, dessas coisas assim, sobrenaturais do oculto, né? E ele foi e matou a mãe dele. E estava num conflito tremendo com a mãe. E ele matou a sua mãe. E depois, quando ele foi interrogado, sabe o que que ele falou? Ele disse que cria tão fortemente que a mãe dele ia se reencarnar, que ele foi lá e matou a mãe, para ver se toda aquela situação assim se resolveria em paz. Já pensou, queridos, que olha a arma que esse camarada usou, olha a forma que o inimigo agora seduziu essa pessoa, né? Queridos, aí o texto agora volta àquilo que eu falei no começo aqui, ó. Aqui Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas para destruir fortalezas e anulando o sofisma, anulando os enganos. Aqui também Paulo fala, querido, que e também toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. É por isso que eu coloquei na questão que eu, ao elencar as guerras, por isso que eu coloquei guerras ideológicas, guerras da mídia, né? Guerras civis, guerras econômicas, porque hoje, querido, a gente vem sofrendo uma enxurrada de guerras, vem sofrendo guerras para tudo quanto é lado. Hoje eles querem enxotar a nossa mente aqui, tanta ideologia, tanta coisa aqui que está para lá do conhecimento de Deus. E muitas vezes, queridos, a gente vê coisas assim tão estranhas, tão horrendas que vêm acontecendo, até mesmo de concepções que estão dentro das igrejas, né, que pessoas formulam aquelas ideias e querem jogar como verdades para as igrejas. E quando eu estava pensando isso aqui, eu fui ali no armário e peguei esse livro, né? Esse livro é um livro muito bacana do, do, do doutor Samuel Bacchiocchi, que ele fala assim, ó, tem como título
crenças populares. E ele fala assim, ó, traz a ideia do seguinte: o que as pessoas acreditam e o que realmente a Bíblia diz, né? Então, se você quer ter um conhecimento, é profundo mesmo, viu? É um conhecimento bem profundo sobre as doutrinas deste mundo, sobre as crenças populares. Eu indico esse livro aqui, né? Dr. Samuel Bacchiocchi, Crenças Populares. E sabe, queridos, hoje a gente é bombardeado de todos os lados. Isso me lembra um dia que acho que era o pastor Jan Paulsen. Ele foi convidado para ir numa reunião de jovens. E naquela reunião de jovens, a pessoa falou assim: Olha, pastor, a gente está querendo revolucionar aqui o momento jovem, o momento de Santa Ceia e tal. Aí aquele pastor revolucionar e achou assim diferente, tal, mas falou assim: ah, tá bom, vamos ver o que os jovens têm para trazer aqui agora para a nossa ideia de Santa Ceia e tal. Aí sabe o que que aqueles jovens proporam ao pastor? Eles fizeram o seguinte: olha, pastor, já que a gente tem uns símbolos, né? Já que a Santa Ceia é composta de símbolos e tal, a gente queria ver se a Associação Geral liberava a gente para usar um símbolo americano. Ele falou assim: como assim? Não estou entendendo. Seja mais claro. Eu falei assim: não, pastor, sabe o que é? A gente reuniu aqui, a gente estava pensando o seguinte: ao invés de usar o suco de uva, a gente queria usar a Coca-Cola na Santa Ceia. Já pensou, queridos? Talvez a ideia dele seria uma ideia até interessante no que diz respeito ao símbolo dos Estados Unidos. Mas sabe, queridos, a Bíblia de forma alguma fala de um agente tão nocivo e destruidor como a Coca-Cola ser símbolo de salvação, ser símbolo de remissão, ser um símbolo que aponta para o Cristo. E sabe, a gente acho que uma das maiores tragédias hoje, eu fico imaginando na dificuldade dos pastores. Eu não sei dos pastores que estão aqui no grupo, né? Geralmente está aqui o pastor Claudomiro, o pastor Valmir. Eu acho que uma das maiores dificuldades para um pastor hoje é ter que ensinar um membro coisas elementares. Aí parece que hoje as pessoas estão querendo confirmar coisas elementares. Imagina o pastor fazer uma visita na casa de alguém para ter que ensinar o beabá para um membro. E muitas vezes o membro fica ali, ó, batendo numa coisa ali que já está escrito, que ele já sabe que não pode fazer, que não deve fazer, né? Que, como o Paulo diz, todas as coisas são possíveis, né? Mas não são lícitas. Aí a pessoa está se apegando a uma coisa pequenininha que ele sabe que não deve, mas na concepção dele, ele não está em dúvida. Sabe, queridos, é por isso que, quem sabe, a irmã White, a Bíblia, né, ela reforça tanto o pensamento profético que diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Mas quem sabe a gente poderia até parafrasear isso hoje, né, trazendo para os nossos dias. O meu povo perece por questão da própria ignorância ou questão da insistência na ignorância, né? Muitas vezes eu estou se fazendo tão ignorante naquilo que já está esquadrinhado, naquilo que já está certo na mente da Bíblia, né? Na concepção bíblica há muito tempo. Mas mesmo assim eu estou perdendo tempo, estou deixando titica de galinha na minha mente, né? E fazendo com que essas coisas nojentas deste mundo ainda tenham lugar na minha mente, no meu coração. É como o Lutero disse certa vez, né? Que nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho. E, queridos, uma das coisas que o inimigo mais quer nas guerras deste mundo é fazer com que os passarinhos deste mundo façam ninho sobre a nossa mente, façam ninho sobre o nosso coração, deixando um rastro de sujeira, deixando um rastro de confusão, deixando um rastro de tudo aquilo que é nojento e caos. Esses dias lá no hospital, olha como são as coisas.
eles descuidaram lá de uma ninhada de pombo. E foi uma confusão tão grande, que aqueles pombos infestaram uma UTI neo, e eles tiveram que transferir, queridos, todas aquelas crianças para o 10º andar. Olha a confusão, isso poderia ter matado, poderia ter tido grandes problemas ali no Hospital das Clínicas, e eles tiveram que transferir para dedetizar, para limpar, para fazer toda a captação daqueles ninhos de pombo ali. Tudo por quê? Porque por causa de um descuido. Outra questão também que a gente pode parar para pensar é que o que Paulo diz aqui nessa questão, né? Qual deve ser o alcance e a proposta das nossas batalhas diárias? Primeiro, o propósito deve ser destruir as fortalezas do caos em nossa vida, família e comunidade. E outra questão também, anular todo o engano e a superioridade aonde quer que estivermos. Tem sido esse o seu propósito hoje, né? Destruir as fortalezas do caos em sua vida, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família e comunidade, e anular todo o engano e a altivez que quer perseguir o nosso coração e a nossa mente. Quarta lição para nós, estamos caminhando para o final aqui. Para Paulo, qual é o maior segredo da vitória sobre toda e qualquer batalha imposta sobre a nossa vida? Qual é, então? Né? Primeiro, Paulo traz para nós um conceito muito bacana aqui. Primeiro, para mim ter vitória nas batalhas da minha vida, eu preciso descobrir, queridos, quais são os objetivos das guerras. Você sabe? Se alguém te perguntasse quais são os objetivos das guerras, somente as guerras espirituais, sabe qual é o objetivo? É distrair-nos. Se você parar para olhar, queridos, as guerras deste mundo hoje, o maior objetivo, principalmente das guerras da mídia, é distrair-nos, é deixar a gente alheio e deixar a gente entretido, né? Outra questão também que o inimigo faz é colocar as guerras deste mundo, os problemas deste mundo, as dificuldades de uma forma tão acentuada que a gente vai se distraindo da Bíblia, vai se distraindo da comunhão, vai se distraindo do que realmente é importante. Sabe, uma das coisas que eu achava muito interessante da minha mãe é o seguinte: minha mãe não perdia tempo com televisão. A gente tinha televisão e muitas vezes à noite eu ficava olhando para minha mãe. Ela estava lá no sofá do lado de casa, sentada, olhando um texto bíblico ali, estudando, ou pegando a sua lição da escola sabatina, né? E ela pegava a lição ali e ia estudar a lição, ia dar uma folhadinha na lição, ou ia pegar um aparelho de som, toca-fitas na época, né? E colocava algumas músicas ali da igreja. E minha mãe não se deixava levar pela distração. Se estivesse acontecendo, um exemplo, né? Não tem nada a ver. A Quinta Guerra Mundial, para minha mãe, não estava nem. Se o dólar tivesse caído, para minha mãe, se fulano de tal novela tivesse isso para minha mãe, se Neymar tivesse isso para minha mãe, se o Cruzeiro, se o Flamengo, se minha mãe não estava nem para essas besteiras, não. E a estratégia do inimigo é iludir a gente com novelas, com filmes, com séries, com guerras, com questões econômicas, com alta do dólar, com queda do dólar, com essas coisas que são deste mundo aqui, e nos tirar, querido, o foco que é o céu, né? Então, queridos, primeira coisa que a gente tem que entender quais são os objetivos das guerras. O objetivo das guerras é distrair-nos. Segunda coisa, em que baseiam as guerras deste mundo? Isso aqui vai uma das coisas que me preocupa muito, é a gente ver crentes vestindo guerras, né? Vestindo as camisas das guerras deste mundo, das ideologias deste mundo, e entrando em guerras que não são nossas, entrando em sofismas e altivez que não pertencem ao povo de Deus,
e lutando por cidadão tal, por bandeira tal, por questão disso, questão daquilo, coisas que não tem nada a ver com Cristo, coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Segunda coisa também, terceira coisa, é entender qual é o contexto de toda a guerra. Qual é o contexto de todo o conflito? Sabe, queridos, a gente tem que se posicionar nisso aqui, senão a gente perde. Então a gente tem que entender qual é o objetivo das guerras? É distrair-nos. Segundo, quais são as armas das guerras deste mundo? São sofismas, os enganos e altivez, que é o engrandecimento. E terceira coisa, né, qual é o contexto de todas essas guerras? É o grande conflito. Se a gente não colocar na nossa mente, nosso coração, que o contexto que vivemos das guerras deste mundo é o grande conflito, a gente nunca vai entender. E a gente vai ser levado pela enxurrada de informações, de golpes, de ataques, e a gente vai achar que isso tudo é normal e vai cair nessas mazelas aí e vai desviar o nosso foco da atenção que é Canaã celestial. E quinta e última questão para nós aqui, uma reflexão rápida. Enfim, qual é a conclusão de Paulo para a nossa reflexão de hoje? Então, primeira coisa, a conclusão de Paulo é que devemos viver pelo poder de Cristo. Se você parar para olhar o verso 5, ele vai falar assim, ó: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. O que você tem crido hoje? Quais são as guerras que você tem travado hoje? São guerras que estão ao lado de Cristo? Todo o seu pensamento está cativo a Cristo? Todo o seu coração está cativo a Cristo? E o que Paulo está querendo ensinar hoje é que devemos viver pelo poder de Cristo. Segunda questão, basear nossa fé e vida no conhecimento de Deus. É no conhecimento de Deus que você tem travado as suas batalhas? É no desejo de estar mais perto de Deus que você tem travado a batalha? E terceira coisa, aqui Paulo nos convida a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que tem te perturbado hoje? Quais são as guerras que têm massacrado o seu coração e a sua mente? Por que não levar essas guerras a Cristo? Por que não levar esses pensamentos a Cristo? Por que não levar essas dúvidas a Cristo hoje? Eu quero finalizar a mensagem de hoje com Efésios 6, verso 13. Acompanha comigo aqui. Amém? Efésios 3:13 é um verso muito conhecido que diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu espero que o Espírito do Senhor hoje fale poderosamente seu coração. Eu não vou dizer para você, eu espero que o Senhor possa, não, porque possa é uma palavra limitante. Eu não gosto dessa palavra, mas eu espero que o Espírito do Senhor faça, haja, transforme o seu coração hoje, inunde no seu coração o desejo de você servir ao Senhor, o desejo de você se colocar nas mãos do Senhor, o desejo de, como Paulo diz aqui em Efésios 6:13, o desejo de você tomar as armas certas, a forma certa e toda a armadura de Deus para a gente poder resistir ao dia mal, para que possamos permanecer firmes até o último dia. Esse é o desejo hoje, dizer a Deus: Senhor Deus, me ensina, meu Pai, nas lutas deste mundo, permanecer fiel, andar na tua presença, lutar da forma correta e utilizar as armas que são do teu reino. É desejo de alguém aqui hoje? Quero ver a sua mão erguida aí agora, né? Que a gente vai orar aqui agora, e o meu desejo desse simples apelo aqui é de convidar você agora de pegar a sua mão e colocar agora bem juntinho agora do seu coração para a gente nos entregarmos ao Senhor Jesus e fazer a nossa confissão de fé
a quem realmente merece todo o trono da nossa vida. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, ajuda-nos, Pai, a conhecer quais são os objetivos das guerras deste mundo e qual deve ser os objetivos das guerras que travamos. Ajuda a gente a entender, meu Pai, estar cientes de quais são as formas que estamos lutando nas guerras deste mundo. Não nos deixa, meu Pai, lutar como as pessoas lutam neste mundo. E também, meu Pai, não nos deixa utilizar as armas erradas para a gente, meu Pai, depois não ver um rastro de destruição na história da nossa vida. Mas ajude, meu Pai, que possamos tomar toda a armadura de Cristo, que possamos, meu Pai, destruir as fortalezas do caos e acabar, meu Pai, anular todos a altivez e sofismas deste mundo. Dá-nos, Senhor, a tua misericórdia. Fale, meu Pai, e insista poderosamente em nosso coração, através da ação única e poderosa do teu Santo e bom Espírito. Dá-nos, Pai, uma semana abençoada e que as batalhas da nossa vida sejam vencidas por Miguel, o arcanjo poderoso. Que Miguel, meu Pai, como príncipe do céu, possa ter morada eterna em nosso coração. Que a tua misericórdia, que a tua paz e a tua graça nos coroe hoje e dá-nos a vitória em Cristo. Por ele que oramos e agradecemos. Amém, meu Deus.